E agora, com muita reverência, nós queremos recebê-la. Aplauda ao Senhor pela vida da apóstola. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher de Deus. Deus me conectou de uma forma tão especial. Deus é maravilhoso. Então esteja atenta, porque o Senhor falará aos nossos corações. Mas eu quero que você curva a sua cabeça. Vou fazer uma oração. E certamente o que você pediu para que o Senhor falasse com você, Ele falará nesta noite, neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, nesta reunião tão gloriosa. Pai querido, nesta noite, neste momento, nós apresentamos a Tua filha, Senhor. Ela está na boca do Senhor neste momento. Pai, que nós estamos atentos para ouvir a Tua voz. Senhor Jesus, nós te pedimos, fala aos nossos corações. Como eu te pedi, Senhor, a Tua palavra é semente, mas ela tem que encontrar, Senhor, solo fértil, e que os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, seja de fato esse solo fértil para receber a Tua palavra. É o que eu te peço nesta hora, no poderoso e sublime nome de Jesus. E todos digam amém. Mulheres do avivamento. Amém. Lá nós costumamos dar shalom. Shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então que assim seja sobre a sua vida. Que a única coisa que precisa ser quebrada aqui é o vaso hoje. A única coisa que precisa ser quebrada é o vaso. Mas demais, tudo precisa estar no devido lugar. Obrigada, pastora Simira. Obrigada ao pastor Tony, a esposa. Esse povo não me conhece. Foi uma conexão mesmo dos céus. Deus conecta pessoas, né? E parece que eu já os conheço há muito tempo, porque o Espírito Santo tem esse poder de realizar estas coisas. Obrigada por confiar o altar, né, a uma pessoa que vocês não conhecem. Que o Espírito Santo possa tocar a vida de cada um de vocês nesta noite, assim como Deus falou comigo, através desta palavra. Lá na igreja eu digo assim: gente, essa palavra é maravilhosa. Aí eles perguntam: qual é a palavra que a senhora não fala que é maravilhosa? Não tem como a Bíblia, a palavra de Deus, ela não ser maravilhosa na nossa direção. E nessa noite o tema é mulheres nas mãos do oleiro. A pastora já leu aqui Jeremias 18, do 1 ao 6. Eu quero focar aqui o que diz assim, no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diga seu nome. Fala o seu, por favor. Isso. Então o Senhor está perguntando: eu não posso fazer assim na sua vida? E ele diz: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Se a gente continuasse lendo essa passagem, ele vai dizer assim, ó: quem é você para dizer para o oleiro como é que o vaso deve ser feito? Então assim é a nossa vida. Então nós temos que entender, partindo do princípio aqui, que o oleiro é Jesus. Diga: o oleiro é Jesus. E eu sou o vaso. Ok? Se você entender isso, então ok, aí vai estar perfeito. Todo mundo sabe aqui que Deus criou Adão através do que? Do barro, né? Ele pegou o barro, o vaso, e com as próprias mãos ali Deus criou o Adão, com as digitais de Deus, com a essência de Deus, foi colocado sobre Adão. E assim o Senhor fez com todas nós, ok? Mas, infelizmente, a vida, o mundo e o pecado são especialistas em deixar marcas na nossa vida. Então analisa a idade que você tem. Imagina aí a idade que você tem. E muitas aqui, desde o ventre da mãe, já começou a sofrer de alguma maneira. Tem mulheres aqui que quase foram abortadas quando estava no ventre da mãe. Ali foi uma marca. Na tua infância, de repente, algumas aqui podem ser adotadas, outras podem ter sido rejeitadas. Eu não sei qual é a situação de vocês, não as conheço, mas Cristo as conhece. Mas a vida, ela teve o poder, infelizmente, de deixar marcas. E estas marcas não foram boas,
Porque todas as marcas que Deus deixou em Adão foram da própria essência de Deus ali. Mas a vida e o mundo marcou a vida de muitas mulheres. E uma dessas marcas é a rejeição. Quantas mulheres já foram rejeitadas? Daqui a pouco eu vou te contar qual foi a minha rejeição que eu passei. E por causa que eu passei por uma rejeição, eu passei 3 anos literalmente louca. Eu quase tirei a minha vida e quase matei os meus filhos. Por causa da marca chamada rejeição. Isso foi tão profundo, isso foi tão dolorido em mim, ao ponto de eu ficar literalmente louca. Então, outras foram por abandono, que o meu caso também foi isso. Algumas aqui passaram por traições, traição de cônjuge, traição de amigos, traição de familiares. Não sei qual foi o tipo de traição que você passou. E eu estou vendo que tem alguns homens ali atrás, então abre seu coração também, porque Deus vai falar com você também. Então são marcas que vão sendo deixadas na vida da gente. E algumas mulheres aqui passaram por palavras duras na infância, que ficou marcado até o dia de hoje, na sua essência. Algumas mulheres aqui estão paralisadas, sem conseguir romper, porque você é uma mulher excepcional. Você é uma mulher extraordinária. Eu não acreditava nisso, tá? Até os meus 27 anos eu não acreditava nisso, por causa das marcas que a minha família deixou em mim. Então foram marcas tão terríveis que eu me sentia um lixo. Eu me sentia a pessoa mais desprezível, a pessoa mais improvável. Jamais me imaginei estar em um altar ministrando a palavra de Deus. Jamais me imaginei ser uma pastora de uma igreja tão abençoada como a igreja chama Igreja Apostólica Shalom. Um ministério maravilhoso. Nunca imaginei que um dia eu seria ungida apóstola e daria cobertura para muitos pastores. Eu nunca me imaginei nesta posição. Por quê? Porque as marcas me machucaram demais. E eu me achava tão desprezível. Então, de repente você pode estar olhando para você hoje pensando assim: não era para eu estar assim. Eu quero que você pense agora, o Espírito Santo possa te tocar aí e mostrar como é que você está hoje. Será que todas vocês estão bem satisfeitas com a vida que você está levando? Será que vocês estão? Quem sabe de repente você pode olhar para você e falar assim: meu Deus, eu já perdi tanto. Por que eu perdi tantas oportunidades? Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. O nosso Deus é um Deus que provê e abre portas aonde não existem portas. Esse é o nosso Deus. E algumas de vocês não perceberam que algumas portas miraculosas e abençoadoras foram abertas na sua direção, mas por causa das marcas, por causa dos traumas, por causa das rejeições, você ficou paralisada em alguma área da sua vida e da sua história. E de repente você olha para você e fala assim: não era para eu estar assim. Mas sabe qual é a boa notícia de hoje? É Jeremias 18. É que Deus não trabalha com barro perfeito. Aleluia. Diga graças a Deus. Porque nenhuma de nós aqui somos perfeitas. Nenhuma de nós. Nenhuma de nós. Então Deus não trabalha com barro perfeito. Ele trabalha com barro quebrado. Então, quantas áreas ainda na nossa vida está quebrada ali numa situação? Aí a pastora usou aqui um dito popular, né? Às vezes a gente fala assim: meu Deus, eu estou toda quebrada. A gente sempre fala isso em alguma situação ali. E aí, faça uma autoanálise em você hoje. O oleiro, ele não procura, o oleiro é Jesus, ok? Não procura vasos prontos. Ele procura barro disponível. Se nesta noite você está disponível, então esta palavra é para você e é para mim. Senhor, eis-me aqui. Aí eu peço assim: Senhor, me filma. Eu sou um barro disponível, Senhor. Pode me moldar ainda áreas da minha vida que eu preciso ser moldada. Amém? Então o problema não é estar quebrada, tá? Porque de repente todo mundo aqui está quebrado em alguma área.
o problema não é estar quebrado. O problema é não querer estar nas mãos do oleiro. Mas Jesus está falando assim para você: vem para minhas mãos, que eu quero tratar alguma coisa na sua vida hoje. Aleluia. Porque enquanto você permanece nas mãos de Deus, ainda existe esperança para essa situação aí. Então eu não sei qual é a situação, qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre para ontem. Eu sou assim, eu sou bem exagerada. Senhor, o meu milagre é para ontem, eu preciso dele. Senhor, o Senhor é um Deus de resposta. Então eu estou aqui, eu estou no teu altar, eu estou aqui com um barro disponível. Pode fazer o milagre que o Senhor precisa fazer. Amém? Então, hoje o Senhor trouxe cada um de vocês aqui para ouvir uma única verdade. Diga para a sua irmã assim, ó, a sua história, olha para o ladinho aí, diga: a sua história não terminou, porque o seu vaso estragou. Ok? E tem gente assim que está desanimado. Acabou tudo, a minha vida acabou naquele dia que aconteceu tal coisa. Tem gente que paralisou, ou 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não sei quanto tempo faz. Você paralisou lá, o teu vaso estragou, e você acha que não tem mais jeito. E o Senhor está dizendo: ei, tem jeito para você. Aí o que o oleiro faz? Nós lemos no 2º capítulo, que ele disse assim: Jeremias, vai lá na casa do oleiro, desce na casa do oleiro. Diga para a sua irmã: você vai ter que descer. Fala, se não descer, não tem resolução. Desce a casa do oleiro. Aí ele diz assim: ó, Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Então, antes de mostrar a visão, Deus deu uma ordem. Porque a gente quer resposta de Deus em tudo, não é? A gente que tem pressa, tem a resposta para isso, para aquilo outro. O Senhor está dizendo: desce primeiro. Desce. E o que significa esse descer? O caminho de toda a nossa transformação em qualquer área que a gente precisa, qualquer milagre que a gente precisa, todo o caminho para essa transformação começa na humildade. Então quando fala assim, desce, é humildade. Porque com orgulho, a Bíblia é clara em dizer que ele abate o orgulhoso, a orgulhosa. Então Deus diz assim para você: entra por humilhação, entra por rendição, entra na minha presença e se rende completamente. Aí descer significa o quê? A primeira coisa é entender e reconhecer que eu preciso de mudança em alguma área da minha vida. Quem aqui precisa de uma mudança em alguma área da sua vida? Glória a Deus. Então é para você esta palavra. Descer significa reconhecer que eu não sei tudo. Então eu estou trazendo essa palavra para você. Já venci muitas coisas na minha vida, mas ainda tenho muitas coisas que eu preciso ainda aprender e vencer. Descer significa reconhecer que Deus sabe muito mais do que eu. Deus sabe muito mais do que você. Eu costumo dizer lá para o meu povo o seguinte: ei, até o não de Deus é um grande milagre. E quando Deus diz não para nós, alguns de nós, lá na Bahia a gente fala assim, fica um menino buchudo, com um bico deste tamanho. Aí fica ali aquele menino buchudo, com um bico deste tamanho, não aceita. Acho que tem umas baianas ali que estão reconhecendo a minha fala. Esse menino buchudo quer dizer o quê? Que está com um bico deste tamanho. Por quê? Não aceita o não. E o não de Deus é livramento. O não de Deus pode ser um milagre que você está esperando há muito tempo. Então, reconhecer que Deus sabe muito mais do que nós. Então, se Ele diz não agora, então aquieta o seu coração. Deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer. Amém? Descer significa reconhecer que eu não posso continuar do mesmo jeito. Então Deus vai revelar áreas na sua vida hoje que não dá mais para você permanecer. Não te cabe mais essa situação. Deus está falando com muitas mulheres aqui. Não te cabe mais esse posicionamento, essa situação, essa atitude. Deus está dizendo: para, chega. Não dá mais para você continuar assim. Então, muitas mulheres querem toda a mudança, mas não querem a rendição. De se render e dizer: Senhor, pode fazer o que o Senhor bem quiser com o meu vaso. Aí lá no capítulo que segue, depois do 6, ele está dizendo: quem é você para dizer
Que eu tenho que te fazer do jeito barro, agora tem vontade? Você é barro, eu sou barro, a gente tem vontade não. A vontade vem de Deus, Ele nos molda do jeito que Ele quer. Aí sabe por que é que o milagre não chega até você? Você fica ali, buchuda, dizendo, não arreda o pé, eu quero desse jeito. E Deus fala, não vai ser desse jeito. E o processo vai demorar mais ainda. Aí as meninas estavam ministrando aqui a dança, com o vaso todo manchado, todo quebrado, todo destruído. E algumas de vocês estão nessa condição que você não deixa Deus fazer o que precisa ser feito. Então, algumas mulheres querem milagres sem transformação nenhuma. Não vai acontecer, ok? Querem restauração sem quebrantamento. Aí Deus está falando, desce. Aí lá na igreja eu costumo falar assim, ó, dando uma cutucada assim, ó. Só fala, desce. Fala aí para sua irmã, desce. Fala, desce depressa. Aí Deus diz assim, ó, primeiro desce. Porque o orgulho, ele atrapalha todo o tratamento. Sabe por que eu fiquei louca 3 anos? Porque eu não aceitava ninguém dizer que eu estava errada. E quando eu decidi falar, eu preciso de ajuda, porque eu quase matei meus filhos, eu quase tirei a vida dos meus filhos, quando chegou neste episódio, aí eu corri. O meu orgulho ficou lá no chão, eu me levantei e busquei uma resposta. Para começar o processo do barro. E detalhe, crente desde criancinha, dentro da igreja. E com 23 anos numa condição como esta. Aí Tiago 4:6 diz assim, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diga para o seu irmão, desce. Aleluia. Porque enquanto nós estivermos justificando as nossas marcas, que é tudo aquilo que eu já te falei, Deus não poderá curar ninguém que fica justificando. Mas quando você diz assim, Senhor, eu preciso de Ti. Feche seus olhos e diga, Senhor, eu preciso de Ti. Hoje, e eu vou descer. Amém? Aí nesse momento o tratamento começa. Isso só foi a introdução, agora que o tratamento começa. Você está pronta? Vamos lá. Quem desce, começa a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Jeremias então vai à casa do oleiro e Deus fala com ele. Aí está escrito. E Deus então fala com ele. Então há mulheres querendo ouvir Deus no meio de muito barulho, amiga. No meio de muito barulho, da bagunça, Deus não vai falar com você. Aleluia. Tem gente que está nervosa, irritada. Acho que foi a pastora que falou aqui. Lá na sua casa você grita e aqui na igreja precisa ficar mendigando que você diga aleluia, glória a Deus. Fica toda intimidada. Essa aqui é a casa do Pai. Se você não adorar, não tem como ter resposta. Quer ouvir a voz do Senhor? Então a primeira coisa que precisa acontecer aqui, querida, é sair do barulho da agitação. A tua alma está muito agitada. Ô Marta, senta Marta, que Maria escolheu a melhor parte. Não dá para eu entrar nessa parte, mas quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou dizendo. Marta, para, você está muito barulhenta, Marta. Está muito agitada, Marta. Senta e ouça a voz de Deus. Porque Deus só fala em ambientes onde há rendição. E é exatamente aqui, ó. Você está sentado e Deus está falando com você através da palavra. Quando nos humilhamos diante do Senhor, a voz de Deus, ela fica nítida. Aí alguém disse aqui também, gente, abre o seu coração. Aí acho que foi a pastora que disse, ela disse assim, às vezes é tão difícil abrir o coração. E o meu conselho para você é, abre este coração. Deixa Deus falar contigo. Por quê? Porque quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus, a palavra começa a nos confrontar. Porque você acha que mexer no barro e amassar o barro é coisa boa? Não, porque dói. Tá? Só vou te dar um toque, dói. Sabe como é que o oleiro prepara o barro? Quando compra o saco da argila, ele pega aquela argila, pega um pedaço de pau e bate naquela argila dentro do saco. Bate, vira do outro lado, bate, joga num canto lá e deixa lá um bom tempo. Dias. Depois o oleiro vai lá, pega de novo, bate.
E depois tem todo um processo para aquele barro estar pronto. Agora, de repente, Deus já passou por esse processo. Agora é só você vir para a mão de Deus. Aleluia. Aí a palavra começa a confrontar. Aí a palavra começa a corrigir. A palavra começa a revelar. Diga, Senhor, revela a tua palavra. Por quê? Porque Deus não quer apenas falar ao nosso coração. Deus quer também nos transformar através da palavra dele. Ok? E Hebreus diz assim, ó, 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se a palavra de Deus é viva e eficaz, então ela tem que entrar dentro de você e fazer alguma coisa acontecer. E para isso o teu coração tem que estar moldável. Os teus ouvidos precisam estar sensíveis à voz do Espírito. Então toda mudança verdadeira, ela começa quando nós deixamos a palavra mudar aquilo que ninguém vê. Porque de repente a gente coloca uma máscara e a gente está bem. Está tudo bem, por dentro está todo quebrado. Mas você está forçando ali um sorriso. De repente você está tão bonita hoje, coloca uma roupa linda, foi lá, deu um grau no cabelo, está toda bonitona. Aí você chega aqui, mas só Deus sabe como é que você está por dentro. E quando a palavra ela começa a confrontar, ela revela e ela começa a transformar. Aí é a hora que Deus começa a fazer aquilo que ninguém pode ver. De repente o pastor não sabe o que você está passando aí dentro. Talvez a tua pastora não sabe, mas Deus sabe. E isto é o suficiente nesta noite. Jeremias 18:3 diz assim: aí o oleiro estava totalmente entregue à obra. Gente, essa parte é a que eu mais amo aqui dessa passagem. Por quê? Jeremias não chegou lá e encontrou um oleiro distraído. Jesus, em momento algum, ele está distraído. Sabe o que é mais impactante? É que Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso significa o quê? Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele pode tudo. E ele está no coração de todas vocês ao mesmo tempo. Só ele tem esse poder. E se reunisse os pastores que estão aqui para lidar com você, não daria tempo, nós passaríamos a noite aqui para lidar com tudo. Mas o fato dele ser onisciente, onipresente e onipotente, ele está dentro do coração de cada um de vocês ao mesmo tempo, e ele pode dar resposta para qualquer situação. Não é sensacional? Esse é o nosso Deus. Pode aplaudir o Senhor. Então Jeremias não encontrou o oleiro distraído. Então Jesus, ele está muito concentrado. Ele está olhando para cada uma de nós aqui hoje, e ele está entregue a cada situação que for colocada nas mãos dele. Vai depender se você, como vaso, se você quer pegar o seu barro hoje e falar: Deus, pode tratar do jeito que o Senhor quiser? Por favor, Senhor, faça o que o Senhor quer. Então ele estava concentrado, ele estava focado, ele estava prometido. Pode ser que o teu cônjuge não está comprometido com essa situação tão dolorida que você está passando. Pode ser que os teus pais não estão tão comprometidos. Pode ser até que os teus pastores não estão tão comprometidos com essa situação que você está vivendo. Mas se tem alguém que está plenamente comprometido, é Jesus. Aleluia. Oh, glória. Algumas pessoas aqui podem de repente ter pensado assim: olha, fulano desistiu de mim, parece que não tem mais jeito para mim. Aí o oleiro está dizendo: ei, sobe aqui e deixa eu tocar no seu vaso. Aleluia. Diga: todo mundo pode ter desistido de você. Diga aí para sua irmã: pode ser que todo mundo desistiu de você, mas Jesus nunca vai desistir de você. Aleluia. Quando eu cheguei naquele estágio de loucura, eu quase tirei a vida dos meus filhos, eu procurei a minha pastora. Eu tinha passado 23 anos dentro daquela igreja. Ela escutou todo o meu relato, eu disse tudo o que eu estava vivendo. Sabe o que ela me disse? Você está endemoniado, eu não posso fazer nada por você. Ou seja, se a pessoa que eu mais confiava na minha vida
não podia fazer nada por mim. Eu entrei em desespero, eu entrei em pânico. Eu falei, acabou a minha vida agora. Só que Jesus não tinha desistido de mim. Aleluia. Aleluia. Numa noite de briga, a noite toda com o marido, briguei a noite inteira com aquele homem. Aliás, eu brigava, foi 3 anos de briga consecutivas. Um dia ele disse assim para mim, eu falei, cuida dos teus filhos, porque eu vou passear. Bem assim, topetuda. Aí ele disse, onde você vai? Vou na casa de uma amiga. Aí ele disse, que amiga, Lúcia? Você não tem amiga nenhuma. Todo mundo te detesta. Só eu te suporto. O dia que o meu marido me disse isso, foi o dia que, um dos dias que a minha ficha caiu. Olha o estado que eu estava vivendo. E logo em seguida aconteceu esse episódio, que eu quase tirei a vida dos meus filhos. Naquele dia eu entendi que eu não tinha ninguém por mim. Mas eu não sabia que Jesus estava tentando me pegar e me colocar na roda. Aleluia! E fazer de mim um novo vaso. Aleluia! Talvez até você já tenha desistido de você mesmo. O Senhor está dizendo, mesmo que você desistiu de você, eu não desisti de você. Aleluia. Eu não desisti de você. Porque Jesus continua trabalhando. Lembra da canção que nós cantamos? Mesmo em silêncio, Ele continua trabalhando. Às vezes você olha para um lado e olha para o outro, parece que não tem resposta. Deus está trabalhando. Ele continua te moldando, dia após dia. Ele continua investindo em você. E Filipenses 1:6 diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará. Aleluia. Então essa obra, ela é em todo o tempo na nossa vida, enquanto nós estivermos na terra. Amém. No versículo 4, aí vai falar da roda, porque o oleiro ele coloca uma roda e com os pés ele começa a apertar ali, essa roda começa a girar, 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 e ele começa a moldar o vaso. Então o oleiro trabalhava sobre a roda, e a roda, queridas, representa os processos. Processo que ninguém quer passar, mas se não entrar pelo processo, não tem a transformação que precisa ter. Quando fala da roda, fala de movimento, fala de mudanças. E Deus está querendo mudar algumas coisas em você. Fala de transições. Ninguém muda permanecendo parado. Ah, eu mudei, mas permaneceu parado, não deixou Deus levar para a roda, não deixou Deus tocar. Aí muitas vezes a gente pede assim, Senhor, muda esta área na minha vida. Porque no dia que eu gritei para Jesus, Senhor, muda a minha vida, ou o Senhor me mata hoje, ou se o Senhor tem alguma coisa para fazer na minha vida, faça, Deus, porque eu não aguento mais. Senão eu mesmo vou tirar minha vida, porque eu não posso matar meus filhos. Ali, querida, Senhor, muda a minha vida. Então a resposta de Deus é, então deixa-me mexer aonde precisa ser mexido. E a pergunta é, você vai deixar hoje Deus mexer em áreas da sua vida que você falou assim, ó, está dentro de uma caixinha com 7 chaves e ninguém pode abrir essa caixinha. Então Deus está falando para você, se você subir na roda, Ele vai ter que mudar um bocado de coisa na sua vida. Mas isso é para quem está deixando Deus fazer. Você está disposta a permitir que Deus mexa na sua vida? Nas suas emoções? Sabe essas emoções conturbadas? Que cada dia você está de um jeito? Que eu vivia cada dia de um jeito. Um dia eu tinha distúrbio bipolar, queridas. Distúrbio bipolar. Em casa eu era o capeta ali, em gente. Mas no meu trabalho, eu era professora da rede estadual. Os pais brigavam
ia na diretoria para que os filhos deles caíssem nas minhas salas. E lá na escola eu era a melhor professora que tinha. Eu era a excelência. Meus projetos eram impecáveis. E ali todas as minhas dores que eu vivia dentro da minha casa, eu transformava em trabalho, e colocava ali como excelente. Mas como pessoa estava um lixo. As minhas emoções estavam destruídas. E Deus está perguntando para você: você vai deixar eu mexer nas suas emoções? Você vai deixar eu mudar aquelas amizades que só tem te feito mal? Para de andar com mulheres que são fofoqueiras. Sabe aquelas mulheres que quando você chega lá naquele salão e todo mundo quer falar mal do marido, e ali parece que disputa quem é que vai falar mais mal de qual marido pior que tem. Porque, nossa, aquela desgraça daquele meu marido fez isso. Daí outro falou: só isso, querida? Se tu tivesse o marido que eu tenho. Aí ele fala mal do marido, ele fala mal da família, dos filhos, fala mal de todo mundo. E o Senhor está dizendo: você vai deixar eu mexer com as suas amizades? Deus está mandando você levantar de algumas mesas que não te pertencem mais. Se você quiser ser um vaso novo, algumas mesas você vai ter que se levantar. Ou então você tirar algumas pessoas das mesas da sua casa. Porque, não sei se todo mundo é crente aqui, mas a nossa casa é um altar ao Senhor. A nossa casa precisa ser um pedacinho do Éden na terra. É assim que tem que ser a nossa casa. Mas quando você se assenta, deixa pessoas entrarem maledicentes, pessoas perturbadas, fofoqueiras, intrigas, que lá senta, fala mal do pastor, da pastora, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal de todo mundo. E você aceita ouvindo tudo aquilo? Às vezes até concorda. Sabe o que você está fazendo? É pior do que o centro de macumba. E lá no centro de macumba já sabe que é de Satanás. Agora dentro da casa do crente, tocando tabaca, que é a língua, falando mal de quem não pode. O Senhor está perguntando: eu posso mudar suas amizades? Ele está perguntando: eu posso mudar as suas palavras que saem da sua boca? Eu posso mudar as suas prioridades? E tem mulher que é daqui da igreja e não veio hoje, porque tinha outra coisa mais importante para fazer. O que é mais importante do que estar na casa do Senhor? Vir na casa do oleiro, para ouvir o que Deus tem a dizer. Não podemos fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Aí eu falo lá na igreja assim, primeiro dia do ano, todo mundo faz aquele monte de promessa. Esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer acontecer, esse ano eu vou pegar firme com Deus, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou estar em todos os cultos, e faz aquele monte de promessa, parecendo o mundo, que o mundo é que faz isso aí. E aí não muda nada. Está chegando, você se tocou que já está na metade do ano, e até agora aquele monte de promessa que você fez no dia 1º já está cumprindo. Não podemos fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. O oleiro gira a roda, porque o vaso precisa tomar uma nova forma. Então, se a roda está girando, é porque Deus está falando: eu não estou satisfeito com você assim. Eu preciso te mudar do jeito que eu quero. Dá uma cutucada na irmã aí. Fala aí, você está entendendo o que Deus está falando com você? No versículo 4 diz assim, como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, diga: o vaso estragou. Que revelação poderosa é essa daqui. O texto não diz que o barro caiu da mão do oleiro, não. Porque caiu, quebrou, não. Estava na mão dele e de repente quebrou ali na própria mão dele, se estragou ali. O que significa isso? Existem mulheres aqui que continuam na igreja, continuam orando, continuam servindo, mas por dentro ainda estão muito comprometidas com outras coisas. Que Deus está falando para você: não é o que você faz fora que diz que você está no molde que eu quero que você esteja.
É como você está por dentro. Porque o que está por fora, a gente lembra? Em casa perturbada no extremo, mas na escola maravilhosa, no trabalho excelente. E a primeira igreja é dentro da nossa casa. A primeira igreja é dentro da nossa casa. Como é que o meu cônjuge me vê? Como é que os meus filhos me veem? Essa é a pergunta que você deve fazer. Como é que você está moldada? O vaso representa a nossa vida. Aí o barro representa tudo aquilo que forma a nossa vida. Por que que o vaso estava comprometido? Por que que o vaso quebrou nas mãos de Deus? Emoções comprometidas, pensamentos comprometidos. Quais os pensamentos que você tem a respeito de você? Vamos lá. Quais os desejos que estão aí dentro? Se fosse passar os teus desejos no telão da igreja, como seria? Gostei, vocês começaram a rir já, né? Se fosse passar os teus pensamentos no telão da igreja, se fosse passar os teus sentimentos, os teus desejos, as tuas escolhas, tudo isso, se não estiver linkada ou ser inerente aos princípios da palavra de Deus, então o seu vaso está comprometido. Então ele vai sempre quebrar. Ele sempre vai estar rachado. Oh meu Deus. E muitas vezes o barro foi contaminado por experiências tão dolorosas que você passou. Aí no dia que a máscara cair, aí vai ver as tuas rachaduras. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Jesus é o vinho novo que vem dentro da gente. Aí no domingo o pastor ou a pastora ministra uma palavra poderosa, que é o vinho de Deus, que vem dentro da gente. Se o teu vaso estiver comprometido, cheio de rachadura, todo o vinho que vai, ele vai se perder. É o odre, né? Cheio de rachadura, é o vaso. É a mesma coisa, tá? O odre e o vaso são todos nós mesmos. E não pode ter comprometimentos, rachaduras em nós. Então, e isso vai, essas experiências tão dolorosas, vai produzindo em nós rachaduras, talvez até invisíveis, que até você não percebeu. Mas hoje Deus quer trazer a revelação total. E Deus está entrando aí, falando para você. Olha, tem essa área da minha vida aqui que está com rachadura. Senhor, eu quero subir nessa roda. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor me modele como eu preciso ser modelada. E aí o que diz? Que quando estava na mão dele, o vaso estragou. Então existem comprometimentos espirituais que deformam o vaso. O primeiro deles é o que eu falei lá no início. Diga orgulho. Diga orgulho. O orgulho impede arrependimentos. E como eu era muito orgulhosa, eu não queria dar o braço a torcer, então eu fiquei ali louca por 3 anos. Ingratidão é outra coisa. Diga orgulho. Ingratidão. A ingratidão nos faz esquecer tudo que Deus já fez por nossa vida. Aí a gente começa a olhar para a irmã do lado, para a irmã do outro lado. Nossa, a irmã está prosperando tanto, Deus não está me enxergando não, Deus não está me vendo não. Ai, Deus não faz nada na minha vida. É só a gente parar para pensar do buraco que Jesus nos tirou. Quando a gente lembra do buraco que Jesus nos tirou, então é a hora que a gente percebe, meu Deus, Deus já fez muito pela minha vida. Deus já fez muito pela minha vida. Outra coisa que pode danificar o vaso, infidelidade. Infidelidade, toda infidelidade, ela é gerada por quebras de aliança. Quebra de aliança, querido. Às vezes nós quebramos a aliança com os nossos irmãos, está dentro da mesma igreja e não se fala. Marido e mulher com alianças quebradas, o divórcio não aconteceu no papel, mas já aconteceu dentro da casa faz tempo. Dorme, cada um num canto, no sofá, outro numa cama. O Senhor está dizendo isso, são infidelidades. O reino espiritual é mais real do que o mundo físico. E as pessoas não percebem. Satanás opera terrivelmente
crente quando isso acontece. E ele começa a trazer todo tipo de maldição quando nós quebramos alianças. Diga para sua irmã, não quebre alianças. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. Quando você casou com o seu marido, você não casou só com o seu marido, você casou com Deus. Porque casamento não é só entre dois, casamento é 3. Sabe o cordão de 3 dobras? É você, seu marido e Deus. Quando você tem uma aliança com uma igreja, é você, a igreja e Deus. Você tem amizades, eu estou aqui, estou apaixonada já por você. Precisa tomar um café. Aí eu preciso de amigas, assim. É muito bom ter amigas de Jesus conosco. Aí de repente quebrou uma amizade tão maravilhosa. Amizades que foram quebradas por causa de fofoca, por causa de situações que aconteceram, são quebras de aliança. E quando você fez uma aliança com aquela pessoa, Deus estava no meio daquela aliança e foi quebrada. Então, desde Gênesis a Apocalipse, Deus trabalha através de alianças. E sabe quem é que odeia alianças? Satanás. Porque Satanás sabe que onde existe aliança, existe amor, existe proteção. Você está coberto, você está protegido. Onde há aliança, há crescimento. Sabe o que precisa acontecer dentro desta casa? Mais aliança entre vocês com os pastores, para que esta casa não comporte e o pastor tenha que fazer 2, 3 cultos por dia. Aleluia! Aliança. Você tem que ser um do seu pastor. Aliança. Aonde tem aliança tem crescimento. Aonde tem aliança tem prosperidade. Se eu tenho uma aliança com você, você entra no nível de prosperidade que eu vivo, porque eu estou ligada a você, ok? Quando Jesus, a palavra diz assim, ó, que aquele que não comer do meu corpo, nem beber do meu sangue, não tem parte em mim. Mas todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem parte em mim. Ou seja, quando nós ceiamos, gente, a gente tem que entender o que é ceia. Ceia é você entrar ali na presença de Deus, dizendo assim, ó, estou reafirmando a minha aliança. E quando eu reafirmo a minha aliança com Deus, com Cristo, eu tenho direito às verdades de Cristo. Tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso. E você não pode só apenas cantar estas verdades. Você tem que viver estas verdades, porque a aliança tem poder de prosperidade. Aleluia! A aliança tem poder de conquista. E é por isso que Satanás vem fazendo o quê? Tentando destruir seu casamento, sua família, briga entre os irmãos, destruir as igrejas, coloca situações terríveis dentro da igreja, tenta destruir os discipulados, que a gente trabalha muito com o discipulado, tenta destruir as amizades das pessoas. Aonde a aliança é quebrada, surge, sabe o que? Mágoas. Sabe o que é mágoas? As marcas no vaso. Mágoas, divisões, ódio, destruição. Quando uma aliança é quebrada, é isso que vem sobre nós. E por isso que o nosso vaso fica quebrado, quando nós passamos por mágoa, por divisões, por rancores, por ódio. Porque o Espírito Santo pergunta nesta noite, como está o seu vaso? Como é que está tudo aí dentro? Está tudo resolvido aí dentro? Que se tiver mágoa, ódio, rancor dentro de você, você está cheio de rachaduras. Então é noite de você falar assim, Pai, eu já desci a casa do oleiro. Se você não percebeu, essa é a casa do oleiro. Não importa que você está aí, como o oleiro é onisciente, onipresente, onipotente, a roda ele está colocando todas nós. E aí é a hora que você entra na roda e fala, Deus, eu estou com ódio, eu estou com raiva. Se tem uma coisa que você precisa fazer nessa noite, é rasgar seu coração diante da roda e dizer para o oleiro, eu estou assim, 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 assim. Amém? Aí a pergunta continua sendo essa, como está o seu vaso? Ele está intacto ou ele está cheio de rachaduras? Então existem heranças espirituais que precisam ser quebradas dentro de nós. Então muitas mulheres carregam batalhas que começaram
muito antes delas nascerem. Eu comecei falando sobre isso. De repente, heranças lá, desde o ventre da nossa mãe, que herdamos situações ali. Minha mãe era uma mulher muito perturbada. A minha mãe, quando batia nos meus irmãos, ela pisava no pescoço como se mata a galinha. Não sei se aqui em São Paulo, na Bahia, pisa lá na cabeça da galinha e mata ela assim. E a minha mãe pisava na cabeça dos meus irmãos, no pescoço deles, e espancavam eles. Os meus irmãos mais velhos cresceram com muita mágoa e precisaram todos passar. Nós fazemos um encontro com Deus, precisaram passar no encontro para ser liberto de todas aquelas mágoas que eles estavam ali. E a gente precisa quebrar ciclos familiares de repetições na nossa vida, porque tem família que todo mundo é divorciado. Quebrou o casamento e não está bem aí, vamos quebrando, todo mundo vai quebrando, sabe? Repetições, empresas que são quebradas, são destruídas em todo o tempo. Não, eu não estou dizendo aqui se você está no segundo casamento, você está debaixo de maldição. O que precisa é entrar pelas portas de arrependimento e deixar Deus trazer vida nova dele sobre esse casamento. Você está entendendo? Ok? Não estou dizendo que você não é abençoado se está no segundo casamento, mas tem famílias todas ali que estão debaixo dos mesmos ciclos espirituais, de repetições, de padrões que não convêm com a palavra de Deus. Adultérios, vícios terríveis, sabe? Meu pai era alcoólatra e todos os meus irmãos entraram por essas portas do alcoolismo. Todos eles precisaram passar por libertação para serem libertos, mas todos eles se tornaram alcoólatras. Eu vim de uma família que a minha mãe pariu 17 filhos. Não se assuste, eu sou a caçula de todos eles, ok? Então, vícios, falências, doenças emocionais. Então, é entender que Jesus, ele não morreu apenas pelos nossos pecados. Eu continuo todo quebrado, mas eu vou para o céu. O Senhor está dizendo, não, eu não morri apenas para perdoar o seu pecado e você ser salvo. Ele morreu para restaurar os nossos destinos aqui na terra ainda. Nós podemos viver uma nova vida aqui na terra, ok? E quando uma mulher decide permanecer nas mãos do oleiro, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, os ciclos começam a ser interrompidos. Diga, eu não vou deixar os ciclos malignos continuar na minha vida. Amém? E quando isso acontece, o nosso testemunho em Cristo precisa estar vivo dentro de nós, porque aí nós quebramos toda a continuidade de trevas. Satanás, aqui não, aqui não. Ótimo, alguém entendeu? Aleluia. Aqui não. O vaso também é comprometido pela boca. Provérbios 18 e 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aleluia. Meu pai, baiano, né? Toda a minha família baiana, mas meu pai é aquele baiano chucro, aquele baiano que falava peste, desgraça, maldita. Então eu fui gerada neste ambiente. Então nesses 3 anos de loucura, era o que saía da minha boca. Essa minha vida é uma desgraça. Para que eu fui nascer? Eu deveria ter morrido antes de nascer. E eu me auto-amaldiçoava. Então como é que eu ia sair daquele cativeiro que eu estava? Então muitas mulheres estão sendo destruídas pela linguagem. Palavras de derrota. Isso aqui não vai dar certo não. Palavras de incredulidade. De repente está ouvindo essa palavra e fala assim: mas quem sou eu para Deus realizar um milagre na minha vida? Você é a filha do Deus Altíssimo. Palavras de murmuração, sabe? Isso não presta, isso não vale nada, isso aqui eu não gostei. De murmurar o tempo todo. Palavras de autossabotagem. Nem começou o negócio, já está dizendo que não vai dar certo. Então, frases como: nada vai dar certo para mim, eu nunca vou ser feliz. Sai de um relacionamento, entra em outro, não dá certo, entra em mais outro, não dá certo. Aí vai dizer: eu não nasci mesmo para ser feliz. Minha família não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Eu sei lá o que é que você vive falando. São palavras que não podem mais estar na sua boca. Diga para seu irmão que sai da sua boca revela o que domina o seu coração. Você entendeu isso? Glória a Deus. Então você não pode ser refém da sua linguagem.
Começa a concordar com aquilo que Deus diz sobre você. Aí ele diz assim: eu sei que pensamentos tenho a respeito de você, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, para te dar o fim que você tanto está esperando. É isso que no livro de Jeremias está dizendo a nosso respeito. É isso que Jeremias está dizendo. Amém? Então o oleiro, ele não joga fora o barro. E a pastora Celina disse isso aqui: o oleiro não joga o barro fora. E essa parte é linda. O que ele faz? O vaso estava quebrando, ele podia pegar e desperdiçar. Ele podia ter pego a minha vida e jogado fora. Mas ele não fez isso. O oleiro não fez isso comigo. Jesus não fez isso comigo. Jesus não vai fazer isso com você. O oleiro não descartou o barro, ele refez o vaso. Diga aleluia. Fala: Senhor, olha eu aqui. Fala: me refaz hoje, Senhor. Porque Deus não está desistindo de você, querida. Ele não está desistindo. Ele está te refazendo sua identidade de uma mulher, filha do Deus Altíssimo, uma mulher poderosa na terra. O mundo está falando do tal do empoderamento. Sabe o que é empoderamento? É viver o que as Escrituras dizem ao nosso respeito. Uma mulher submissa ao marido. Aí tipo assim, eu vou virar capacho? Não, submissão é proteção. Quando você entra por submissão, você está protegida. Porque a Bíblia diz que o marido, Deus é o cabeça do marido. E esse marido é o sacerdote da sua casa. E é este marido, mesmo que ele não seja crente, ele é o sacerdote, é o que a Bíblia diz. E quando você entra em submissão por esse marido, é a hora que Deus começa a operar. Então fique sabendo, se o teu marido não aceitou Jesus ainda, é porque você é muito insubmissa. Entra pelas portas da submissão com esse marido. Quando esse marido olhar para você e te ver uma mulher submissa a ele, então assim, ó, o empoderamento: eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu posso ser submissa. Isso é ser forte. Não é bater e falar: eu não preciso de homem. Então para que você casou? Então se você não precisa de homem, você não poderia ter casado. Porque quando você casou, você tem que entrar em submissão ao seu marido. Demorou para eu entender isso. Comi o pão que o diabo amassou, até que eu entendesse. E glória a Deus que eu entendi. Então nesta noite, Deus quer refazer seus sonhos. Deus quer refazer nessa roda a sua história, refazer o seu casamento, refazer a sua autoestima. Não existe mulher feia. Foi Deus que te criou. Você acha que Deus ia criar alguma coisa feia? Claro que não. Você simplesmente não se cuida mais. Mas o Senhor está dizendo: eu quero refazer sua autoestima nesse dia. E o principal, Ele quer refazer a sua comunhão com Ele. Porque quando nós estamos em Cristo na roda, então a gente quer ser bela, a gente quer ser maravilhosa. Ok? Então o que parecia perdido está sendo reconstruído hoje. Quem crê? Agora, aonde está o segredo de toda essa restauração? Diga assim: o segredo de toda restauração é o perdão. Então eu vou resumir o porquê que eu cheguei a ficar louca. Com 16 anos de idade conheci o meu marido. Ele tinha 17 anos. E eu olhei para aquele rapaz e eu disse: é santo demais. Então é esse que eu quero casar. Porque todos os rapazes que queria vivenciar aquilo que quebrava os princípios da palavra. E aquele homem, eu falei: é o homem que eu pedi a Deus, um homem santo. Porque eu sou santa e eu quero um homem santo. É isso que eu quero para a minha vida. Só tem um detalhe: meu marido era negro. E a minha família não aceitava negro. O meu pai não era crente, minha mãe era crente. Tentou levar todos os filhos para a igreja, alguns foram, depois desviaram todos. E o meu pai celebrava cada filho que desviava. Ele fazia de tudo para nos tirar da presença do Senhor. Até que
eu decidi ter um compromisso com este homem de Deus. Contamos para o pastor, ficamos um tempo escondido. Eu falei, a minha família não vai te aceitar. E ele disse, fica tranquila, Deus vai operar. E aí contamos para o pastor. Quando nós contamos para o pastor disse, sua mãe é da igreja, e mesmo se não for, você não pode fazer isso escondido. Então você vai contar para sua mãe. Queridas, quando eu contei para minha mãe, e a minha mãe contou para o meu pai, eu vivi 5 anos dentro daquela casa, sendo massacrada dia e noite. A partir daquele dia, o meu pai nunca mais me chamou de filha. Era sua desgraçada, sua maldita, sua peste. Você vai terminar com aquele preto, pobre e crente. É muita desgraça. Eu não aceito. E quando eu vi, eu sempre fui muito obediente aos meus pais, mas quando eu vi que era quebrar princípio da palavra de Deus, era porque ele era preto, era porque ele era pobre, e é porque ele era crente, isso não batia. E eu decidi permanecer. E quando eu decidi, não dá tempo de eu contar tudo, se um dia vocês quiserem eu venho aqui e conto toda a história, porque ela é um impacto muito grande. Eu decidi casar com aquele homem. E quando eu decidi, eu precisei esperar eu completar 21 anos de idade, porque eu era menor de idade, eu não poderia assinar. E não sei como hoje, se com 18 anos já pode assinar hoje, mas naquela época eu não podia. Então elas estão balançando a cabeça que sim. Naquela época eu não podia. Então eu esperei completar 21 anos e eu me casei. Antes de eu me casar, uns 6 meses, então um massacre em todo o tempo. Meus irmãos pararam de falar comigo, e quando falava, eram os gritos, me maltratava. A minha mãe dizia, vai ter que aprender a fazer trança, porque as pretinhas que você vai ter que ser só o cabelo trançado. E eu não quero neto preto me pedindo bênção. Então foi um massacre total. E aí eu decidi casar com aquele homem. E o meu pai me amaldiçoando em todo tempo. Meu pai não foi na minha formatura, meu pai não me levou no altar. Eu me guardei, eu era virgem, conforme a palavra ensina. Entrar no altar virgem. Eu virgem, meu marido virgem, porque era um homem santo. Meu pai não me levou no altar. E aí, 6 meses antes do meu casamento, o meu pai me estuprada. E naquele momento, hoje não dá para eu contar os detalhes, quando meu pai me entregou para aquele homem, para ser estuprada por aquele homem, sabendo que eu era virgem, que eu era crente, e que eu iria casar com um homem santo dali 6 meses. Então ele me entregou. E no momento que aquele homem foi me estuprar, naquele momento, até então eu estava suportando todas as coisas, mas naquele momento, o meu coração, o meu vaso se quebrou. Porque eu pensei, a pessoa que podia cuidar de mim, me proteger, que era o meu pai, me entregou para ser estuprada. Pela misericórdia de Deus, o estupro não aconteceu. Quando eu cheguei em casa, o meu pai, quando eu cheguei em casa desse possível estupro, era por volta de 1h da manhã. O meu pai estava na sala com um sorriso de orelha a orelha, endemoniado, e ele disse, como foi? E eu disse para ele, não foi, porque nem o Senhor, nem diabo nenhum pode tocar na minha vida. Eu vou subir naquele altar virgem, porque eu sou uma mulher santa. E aí, foram os piores dias da minha história naqueles 6 meses. E eu aguentei firme. No dia do casamento, eu nem trouxe o meu vestido de noiva. Eu tenho mais 6 irmãs. Nenhuma foi escolher o vestido comigo. Minha mãe não foi escolher o meu vestido comigo. E tudo aquilo me causou traumas, mágoas, ressentimento, tristeza. A minha mãe disse assim para mim, eu não estou indo para o seu casamento, eu estou indo para o seu velório. Porque na hora que você entrar na igreja e casar, você pode ter certeza, acabou a família para você. Só porque ele era preto, pobre
Para minha mãe o crente era bom. E aí casei com esse homem. Mas naquela época eu não conhecia a palavra, não tinha discernimento. Estava dentro de uma igreja religiosa demais. Mas estudar a palavra não. E todas as maldições que meu pai liberou, lembra que eu falei aqui? Nós precisamos quebrar ciclos espirituais. Porque palavras liberadas de maldição dos nossos pais sobre a nossa vida tem poder. Quando nós não entendemos que a cruz tem o poder de quebrar tudo. Como eu não tinha esse discernimento, todas as maldições vieram sobre mim. Porque naquele dia que o ódio tomou o meu coração, eu não podia mais suportá-los. Eu odiava meu pai, eu odiava a minha mãe, eu odiava todos os meus irmãos. E aquele ódio tomou tanta proporção dentro do meu coração. Em seguida, eu já tive meus 2 filhos. E quando eles nasceram, eu tive depressão. Queridos, eu passei por depressão, distúrbio bipolar. Eu passei por bulimia durante muitos anos. E eu fiquei louca, literalmente louca. E aí, tentei tirar minha vida, tentei fazer tantas coisas, ao ponto de eu quase tirar a vida dos meus filhos. Mas esse testemunho é muito profundo, é muito longo. Eu vou no finalmente para você entender. Ok, os anos se passaram, eu fui para a roda. No dia que eu quase matei meus filhos, que eu procurei a minha pastora, ela disse que não tinha jeito para mim, que eu estava endemoniada. Naquele dia meu marido procurou uma outra igreja e ele disse: eu não posso te perder, Lúcia. Meu marido me amava demais. E eu o amava muito, mas naquele tempo eu não conseguia amar. Eu tinha tanto ódio dentro de mim que eu não conseguia amar meu marido, eu não conseguia amar meus filhos. E eu fiquei separada da minha família quase 10 anos, porque eles não falavam comigo. Tudo aquilo me machucou, tudo aquilo me quebrou. Até que meu marido procurou uma igreja. E passei pelo processo da roda. Foi muito difícil. O segredo de tudo isso da roda é o perdão. Aleluia. Muitos anos se passaram e eu perdoei meu pai. Até que um dia, depois de muitos anos, o telefone tocou, eu atendi, era um dos meus irmãos. Meu coração quase veio na garganta de alegria. E ele disse assim para mim: eu estou te ligando hoje para dizer, meu pai ficou tão decepcionado comigo, que ele comprou uma fazenda na Bahia e foi morar na Bahia. As casas dele ficou aqui, os negócios dele ficou aqui, meus irmãos ficaram todos aqui, mas a minha mãe e meu pai foram embora para a Bahia. E estava morando muitos anos lá, só vinha passear, 2, 3 vezes no ano ele vinha passear com a minha mãe. E aí meu irmão disse assim: recebi uma ligação, o nosso pai está morrendo. Nosso pai está nas últimas, ele está com câncer de próstata, no estágio muito avançado e não tem mais jeito. E os médicos da Bahia disseram: se o senhor tiver algum recurso em São Paulo, vai para São Paulo, para ter, esqueci o nome, vou lembrar. Não tinha mais jeito, mas se conseguisse um tratamento aqui para aliviar, porque eram dores insuportáveis. E aí eu fiquei feliz, não do meu pai estar morrendo, mas do meu irmão me ligar que o meu pai estava morrendo. Eu pensei, ele está me avisando, eu preciso ver o meu pai. Eu já tinha perdoado ele, eu preciso ver o meu pai antes que ele morra. E eu fiquei muito feliz. Para minha surpresa, aquela ligação não foi para avisar que o meu pai, se eles não precisassem de mim, eles nunca teriam me avisado. Mas Deus tinha me levado para a roda. Eu já tinha passado o processo do perdão. E aí o meu irmão disse assim: os nossos convênios, nenhum aceita o pai, que ele está com câncer terminal. Mas você é servidora pública e o hospital do servidor, ele pode atender o pai. Então ele só me ligou para isso. Fiquei bem triste naquele momento, mas perguntei que dia, depois de amanhã. Aí no dia seguinte eu fui no servidor, organizei tudo, perguntou qual era o horário do voo. O servidor é bem do lado ali do aeroporto de Congonhas. Nós vamos mandar uma ambulância lá para já pegar o seu pai. Ok.
Aí fui para a roda. Tem resposta na roda. Eu fui para a roda novamente. E quando eu fui para a roda, eu precisava ir naquele hospital. Eu precisava olhar para o meu pai, para minha mãe e para os meus irmãos que estavam ali, que não falavam comigo. Eu ia na casa da minha mãe, quando ela estava em São Paulo, no Dia das Mães apenas. Meu marido ficava com meus filhos no carro. Na verdade, a gente chamava o nosso carro do carro dos Flintstones, porque tinha tanto buraco no assoalho. A gente vivia uma vida miserável, destruída, porque não conseguia se libertar. Meus irmãos chamavam, a família Trapo chegou. Era assim que eles me chamavam, a minha família. E aquilo me dava mais ódio por eles, lá atrás. Agora eu precisaria ver meu pai, minha mãe e meus irmãos. E eu fui para a roda. E quando eu cheguei na roda, o Espírito Santo me disse: você vai lá no hospital, você vai orar pelo seu pai e eu vou curá-lo. Querido, você tem noção de uma coisa dessa? E aí eu fui para o hospital. Quando dei de cara com todos os meus irmãos, nenhum olhou para mim. Minha mãe estava chorando se acabar, meus irmãos estavam chorando terrivelmente. E o meu pai, eu escutava os gritos dele, porque ele estava com sono, ele estava todo podre. Estava com feridas expostas por todo o aparelho reprodutor dele. E o médico falou: eu vou tirar a sonda, eu vou limpá-lo, eu vou medicá-lo, colocá-lo no quarto e aí eu libero para a família subir. E ele fez isso. E todos eles chorando se acabar. O médico falou: pode subir. De 2 em 2 começou a subir. Como eram muitos irmãos, começaram a subir. E a minha mãe perguntou assim: você vai ver o seu pai? E eu disse: sim, mãe, eu vou ver o meu pai. Vou orar por ele, Jesus vai curar ele. Aí ela olhou assim com aquele desdém para mim, tipo, tá louca? E eu esperei todos subirem. Eles subiam chorando e desciam gritando: ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Não tem condições do pai viver no estado que ele está. E eu fui a última sozinha a subir. E quando eu dei de cara com meu pai, depois de 10 anos, ele olhou para mim, ele não me chamou de maldita, desgraçada. Ele não me chamou de peste. Ele me chamou de minha filha. Quando você vai para a roda, a outra parte Deus já trata com ele lá. Quando você decide perdoar, Deus começa a tratar quem está lá do outro lado. E ele disse: minha filha. E começou a chorar. E eu cheguei perto da cama, pedi a bênção dele depois de 10 anos. E ele disse: minha filha, muito obrigada. Eu falei: pelo quê? Por você ter me colocado no melhor hospital da América Latina. Que o Servidor é um dos melhores hospitais da América Latina. E eu disse: pai, meu pai odiava crente. Odiava, meu pai não aceitava a oração. E eu disse: Deus, como que vai ser isso? E ele disse: você é o meu vaso, e eu faço como eu quero. E aí eu tinha medo do meu pai, eu tinha pavor do meu pai. E eu disse para ele: pai, infinitamente mais do que o senhor está neste hospital, é o que eu tenho para lhe oferecer. E ele disse: mas minha filha, o que é mais importante do que isso? Aí eu falei: a sua cura. Porque Jesus me disse que se eu orar, o senhor vai ser curado. Ele começou a chorar e ele disse: eu permito que você ore por mim. E quando eu cheguei próximo da cama, ele apagou. Ele não apagou por causa dos remédios, ele estava falando nitidamente comigo. Ele apagou porque Jesus sabia que eu não ia ter autoridade para orar sobre ele se ele tivesse com os olhos abertos. E eu coloquei as minhas mãos sobre o meu pai. E eu liberei decreto de cura sobre ele. E eu fui embora. No dia seguinte, o irmão que tinha me ligado, ele me ligou de novo e ele disse: Lu, os médicos estão enlouquecidos, porque todo o câncer do pai desapareceu. Hoje eu posso ir, Senhor. Ele disse: todo o câncer do pai desapareceu e tem apenas um caroço do tamanho
praticamente um feijão na próstata dele. Eles fizeram uma nova ressonância, porque os médicos não estão acreditando. Os médicos que viram ontem, eles não estão acreditando. E o pai vai fazer uma cirurgia a laser. 3 dias depois, o meu pai estava em casa, sem nenhum corte. Meu pai não fez quimioterapia, radioterapia, meu pai não fez nada. Por causa disso, as portas se abriram. Uma das minhas irmãs, a minha parentela é assim, sabe quando aquela rua, o clã todo é da família, todas as casas é da família. E aí uma das minhas irmãs me chamou, que morava em frente à casa da minha mãe, e ela disse: você pode vir aqui em casa, eu preciso que você ore. Eu falei: eu só vou na sua casa se o meu marido puder estar comigo. Lógico, ele pode. E eu e meu marido chegamos ali, e ela disse: tem um salão ali, e esse salão está sem alugar há muito tempo, e eu sei que se você orar, esse salão vai ser alugado. Falei: vamos orar. Quando eu comecei a orar, Deus me deu uma visão, e a igreja estava lá dentro. Nessa época eu já era pastora. Tinha pouco tempo que nós fomos enviados como pastores. Nós tínhamos uma igreja bem pequenininha. E aí eu disse para ela assim: para esse salão ser alugado, precisa ser feito um culto aqui. Ela disse: pode fazer. Eu falei: não, senhora, pode fazer não. A gente vai fazer, mas você tem que estar aqui. Eu venho. Eu falei: você vai convidar nossos irmãos todos, nosso pai, nossa mãe, você vai convidar todo mundo, você vai convidar os vizinhos e trazer aqui para dentro. Ela falou: eu convido, mas você sabe que eles não vão vir não, né? Eu falei: não importa, você vai lá e convida. Aí nós montamos toda a igreja, pastor. Altar, sonzinho, bateria, guitarra. Colocamos as cadeiras, pegamos a nossa igreja lá e montamos ali naquele espaço. E começamos a fazer o culto. E o meu marido, ministrando a palavra, ele cantava lindamente, ele pregava com tanta intensidade. E aí ele disse: tem alguém que quer aceitar Jesus? E naquele momento, os vizinhos aceitaram Jesus. E foi uma festa. E aceitaram Jesus. E os vizinhos perguntaram: quando é o próximo culto? Aí eu olhei para minha irmã, ela disse: fica. Aí meu marido falou: sábado que vem, no quarto culto. No quarto culto. Meu pai entra por aquelas portas na hora do apelo. E ele aceitou Jesus. Como preto, pobre e crente, pregando a palavra de Deus. Aleluia. Meu marido batizou meu pai. Preto, pobre e crente. E meus irmãos começaram todos a aceitar Jesus. Meus irmãos se tornaram, meus pais, nossos discípulos. Agora aquele que era macaco, quando esse macaco sumiu da minha frente, agora era meu pastor. Aquele que chamava a família Trapo, hoje é um dos meus irmãos que mais tem discípulos na igreja. E ele diz assim, quando tempos atrás: meus apóstolos, por favor, separa um dia na agenda de vocês para almoçar na minha casa. Aleluia. E ele mora tipo numa chácara, o portão da casa bem longe. Hoje é automático, mas naquela época não era. Então não eram os meus sobrinhos que abriam a porta quando nós buzinávamos. Era o meu irmão que ia lá e ele dizia assim: meu Deus, que honra receber os meus apóstolos na minha casa. Aleluia. Meu pai faleceu 11 anos depois de velhice. Já estava muito idoso. Minha mãe ainda é viva. Sempre que a minha mãe viajava, eu falava assim: meu apóstolo, você me abençoa. Que a minha mãe é ponte aérea, assim, sabe? Fazenda e aqui, fazenda em São Paulo, fazenda em São Paulo. Cada vez que ela ia viajar, meu apóstolo me abençoe. E Deus restaurou completamente toda a nossa história, porque eu decidi subir na roda e perdoar todos eles. Os anos se passaram. Hoje seria o aniversário do meu marido. Hoje meu marido estaria fazendo 58 anos. Por que estaria fazendo?
Porque Deus levou o meu marido 5 anos atrás. 5 anos atrás Deus recolheu meu marido, meu pastor, meu melhor amigo. Foi um baque, foi um choque para a igreja. Nós temos uma igreja muito abençoada. E os nossos discípulos permaneceram firmes. Semana passada, fez 5 anos que ele faleceu, dia 21 de maio. E hoje é 30 de maio. Se meu marido estivesse vivo, hoje eu não poderia estar aqui com você. Eu estaria com ele, com os discípulos, celebrando que ele amava a festa. Então eu costumo dizer que meu marido não morreu. Ele apenas mudou de atmosfera. E logo, logo, a eternidade está logo ali. E nós estaremos juntos para sempre. E morreu o melhor homem desta terra. Como diz o meu discipulador, essa terra não merecia um homem como ele. E Deus então decidiu levar. E tem muitos testemunhos para contar a respeito disso, tantas revelações, tantas coisas, mas quem sabe uma próxima vez. Eu acho que eu já passei do horário, faz tempo. O segredo da restauração é o perdão. Se você quiser subir na roda e deixar Deus transformar tudo aí, você não sairá daqui a mesma pessoa. Amém? Eu não vou falar mais nada aqui. Eu quero e peço ao Espírito Santo agora, porque eu vou fazer um apelo para todas vocês que precisam subir nessa roda. Eu posso pôr a canção, pastora Simeone? Posso pôr a canção? A canção que eu passei para ela, eu quero que você feche seus olhos. E essa canção é exatamente sobre isso aqui. E conforme, presta bem atenção, conforme a palavra for te tomando, você vai ficando de pé no seu lugar mesmo. Porque aí você está tomando a decisão de subir para a roda. Pode soltar a canção. Conforme a palavra for te tomando, feche seus olhos. A roda parou, o silêncio gritou no quarto. E eu vi a minha vida espalhada no chão. Qualquer outro mestre varreria a sala, buscaria uma argila que não desse trabalho. Mas o meu Deus é soberano e o seu amor não desiste. Ele não pegou barro novo, ele recolheu o meu pó com suas próprias mãos e tocou na minha pior rachadura. Deixa Jesus fazer isso agora. Eu cheguei no altar segurando os meus pedaços, e assim seja a sua vida hoje, com mais remendo humano que argila no coração, escondendo de madrugada o que quebrou no banheiro, porque vaso remendado tem vergonha da congregação. você não pode ter vergonha nessa casa aqui hoje, não. Eu endureci fingindo que estava inteira, fingindo que estava inteira. A dor secou a água, eu travei no formato errado, formato de quem tem que dar conta de tudo sozinho ou sozinha, formato que eu escolhi, mas que o céu nunca tinha desenhado. Mas quando o remendo soltou e a máscara caiu, quando eu achei que o meu vaso tava perdido, o oleiro puxou a cadeira do lado da roda e não viu sucata, ele viu matéria-prima.
Filha, soltem esses cacos. Deixe eu sujar a minha mão. Eu vi a noite que você tentou se colar sozinho, se colar sozinho. Eu não jogo no lixo quem estraga no meio da roda. Eu molho com água de novo, eu devolvo a tua linha. Você queria ser vitrine intacta pros outros. Eu quero vaso de chão pra matar a sede de alguém. O fogo do forno não foi pra te destruir, meu menino. Nem pra te destruir, minha menina. Foi pra selar a resistência que só rachadura tem. Não me molda com pressa nem pra aplauso de homem. Não me faz vitrine de conferência gospel. Me faz vaso de chão que serve água pro sedento. Vaso sem nome, mas cheio da tua presença. Quebra o vaso, amassa tudo de novo. Desfaz o formato que eu mesmo criei. Quebra, Senhor! Mesmo que no processo É a sua decisão! que a instante do rei. É a sua decisão! Quando o vaso estraga na roda, ele não joga no lixo. Ele não pega barro novo. Ele amassa o mesmo barro. Ele lava de novo. Ele coloca na roda de novo. E faz outro vaso de você. Deus não te descartou quando você falhou. Não pegou barro novo pra fazer outra pessoa. Com as mesmas rachaduras, com a mesma argila. Ele tá fazendo uma obra-prima que só o céu entende. Eu tô cantando pra quem acha que o próprio erro destruiu o futuro. O inferno gritou na tua mente que o teu vaso tava podre, que não tinha mais conserto, que a tua história acabou. Mas a roda não parou de girar. É isso! Seja as mãos do oleiro da alma agora. Tem cura descendo na casa do oleiro. Onde a vida bateu e tentou a tua mente. O sangue tá rolando. Deus tá curando a tua menina ferida. Tá curando o teu menino machucado. Jeová
que queira aceitar esse Jesus que pode transformar a sua vida, levante sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém no nosso meio que precisa desse Jesus? Levante sua mão. Tem alguém que está afastada? Você que faz muito tempo que deixou a casa do oleiro, deixou a casa de Deus, e hoje você quer voltar. É a sua oportunidade. Se tem, levante sua mão. E nós vamos orar pela sua vida. Por favor, vai tocando. Espírito Santo, continue com seus olhos fechados. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está fazendo algo aqui. O Senhor começou uma grande obra na vida desta mulher. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada mulher que está nesse lugar. Senhor, Tu és o oleiro e nós somos o barro. E nesta noite eu te peço, passa Tuas mãos sobre cada vaso. Passa Tuas mãos, Senhor, em cada rachadura. Passa, Senhor, as Tuas mãos, meu Deus, em tudo aquilo que ficou, né, quebrado, machucado. Visita aquilo que ninguém vê, Senhor. Tem mulheres aqui, Senhor, que foi muito tocada por esta palavra. Aquilo que foi escondido atrás dos sorrisos, atrás da força aparente, atrás das responsabilidades, pelo cargo de algumas aqui, está escondendo das lutas diárias que essas mulheres vivem. Pai, eu declaro agora que toda resistência ao Teu tratamento está caindo por terra agora. Que todo orgulho, Senhor, que toda autossuficiência, que toda incredulidade, que toda dureza de coração sejam quebrados agora, pela presença do Espírito Santo. Pai, cura as feridas da alma, cura rejeições, Senhor, assim como o Senhor curou a minha vida. Cura as rejeições, cura os abandonos, cura as traições, as decepções, palavras que marcaram a vida destas mulheres, e situações que ainda produzem dor. Que o Teu amor agora, Senhor, alcance lugares mais profundos do coração de cada uma delas. Em nome de Jesus. Que seja liberado o perdão nesta noite. Tem mulheres aqui segurando o perdão há tanto tempo, e o Senhor está dizendo para você: perdoa. Que correntes de amargura sejam quebradas, que pesos antigos sejam removidos, que mulheres que carregam dores de muitos anos sejam livres nesta noite pelo poder de Deus. Porque eu declaro em nome de Jesus restauração sobre alianças quebradas, restauração de comunhão contigo, Deus. Restaura relacionamentos, restaura famílias, restaura casamentos aqui nesta noite, restaura sonhos que ficaram esquecidos pelo caminho. E eu profetizo, Senhor, que toda herança de derrota, de fracasso, de destruição, de enfermidade emocional, seja interrompido agora. O passado não terá mais autoridade sobre o futuro destas mulheres e destes homens que estão aqui. Senhor, faça de cada uma destas pessoas um vaso novo. Aonde havia rachadura, Senhor, coloca a Tua cura. Aonde havia vergonha, Senhor, restabelece a Tua dupla honra. Aonde havia lágrimas, estabelece um novo tempo de alegria. Onde havia medo, Deus, estabelece a Tua fé. E eu declaro que nenhuma delas sairá daqui da mesma maneira que entrou. Se você concorda com isso, diga amém. Diga: eu creio, eu aceito, eu recebo.
Senhor, o Espírito Santo está trabalhando. E que aquilo que o oleiro restaurou, aquilo que ele reconstruiu, Senhor, aquilo que parecia perdido, está sendo transformado para um testemunho de glória na vida de cada pessoa aqui. E sobre cada vida aqui, que se cumpra a tua palavra. Como o barro está nas mãos do oleiro, assim vós está nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.